o melhor jogador da América, foi campeão de Libertadores, foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira num título olímpico. Cara, ou esse cara tá em depressão, ou esse cara desmotivou geral, só quer o dinheiro e dane-se, e se for isso, tem que ser esculhambado, porque ele ganha um baita salário no Corinthians pro torcedor corintiano. Então o Cássio, ele abriu o olho do torcedor corintiano e do Luan. O Cássio falou, ele pode, basta ele querer. E ele tá certo. Vamos ver o que disse o Cássio aí sobre a situação do Luan, que provavelmente vai ficar no Corinthians. Ninguém vai querer o Luan com o que ele vale hoje, com o que ele ganha hoje. Coloca aí a declaração do Cássio. Sobre essa questão, eu acho que é mais... Não cabe a mim responder, mas eu vou dar minha opinião. Eu, às vezes, eu fico até... Vou ser bem honesto, eu fico triste de ver o Luan não estando aí. Não por situação, mas ver um cara que já jogou no alto nível, o melhor jogador da América, tem uma qualidade muito grande e não tá. E vou usar um exemplo meu. Lá em 2016, as coisas não estavam bem. Para mim, eu estava no banco, estava gordo, não estava. Só que assim, se eu não olhasse para mim e ver, cara, peraí, eu tenho que melhorar. Não é possível que às vezes, de repente, é só culpa dos outros e eu não estou fazendo o meu trabalho, de repente eu tenho que melhorar. Se eu não olhar para mim e olhar para melhorar, eu não vou evoluir. E não adianta botar a culpa nos outros, de repente, se eu não estou fazendo a coisa certa. Então, assim, eu gosto muito do Luan e não tenho nada para falar contra ele, assim, de dia a dia, de convívio com ele, assim, porque é um cara super bacana, assim, mas eu acho que o Luan, ele tem que olhar para ele e ver o que ele tem que melhorar, o que ele está fazendo que, de repente, não pode melhorar. Porque é triste tu ver um cara que jogou e foi o melhor jogador da América, e indiscutivelmente, merecidamente, foi o melhor jogador da América, jogou muito, e ele de repente por que não está rendendo? Você tem que fazer essa reflexão, e falo assim de fundo de coração mesmo, não falo para ter polêmica, nada assim, ou para falar mal dele de maneira nenhuma, porque eu não tenho nada que falar do Luan, ele é um menino muito bacana, mas assim, peraí, se eu não estou na lista, se não tá, as coisas não acontecendo, eu tenho que olhar para ver o que eu posso melhorar, o que eu posso evoluir. Não só o Luan, entre outros jogadores que têm muita qualidade, às vezes não acontece. As coisas assim, a gente fica triste por ver um jogador jogar em tão grande nível e depois não conseguir render isso, assim, sabe? Então, eu espero que ele consiga dar a volta por cima, porque ele tem condições, mas... A primeira pessoa que tem que querer melhorar, evoluir, é ele, e com atitudes. Olha aí, Vamp, é uma chamada de atenção do cara que é o maior ídolo desse Corinthians, se não for aí se não for o maior ídolo da história do Corinthians, que algumas pessoas acham, e dizendo que falta atitude do Luan. E é um cara, Vamp, que aí você diz, a gente não tá lá no dia a dia, a gente não sabe. Ele sabe. Ele vê a postura do Luan. Ele vê o que o Luan faz, o que o Luan não faz, e deu essa chamada de atenção. Você concorda com o Cássio? O Luan precisava levar essa chacoalhada e pode adiantar alguma coisa, Vamp? Você acha que se o jogador tá cagando, ele tá cagando e nada vai mudar? Assim, né? O Cássio falou tudo de verdade como amigo, tudo. Tá no dia a dia, né? A gente não sabe o dia a dia do Luan, se ele treina separado, como é que ele chega. Eu tava pensando até assim, né? Quando o Vitor Pereira chega ao Corinthians e tem ali o staff dele, né? Tem tudo. Vamos ver quem tá no grupo. Vamos olhar os currículos. Diz que ficam todos atenados, né? Caramba, tem esse cara aqui, seleção brasileira, campeão olímpico, melhor jogador da América, campeão. Pô, será que o outro treinador não observou direito? Eu quero ele no grupo. O Vitor Pereira fez isso. E depois largou de mão também. Ele botou em alguns jogos. Né? Largou de mão também. Né? A coisa aí, bicho, pega que eu sei, já tive do outro lado, publicamente, o que o Cássio falou. O Luan, com certeza, vai achar que é legal o conselho tudo, mas não... Pra todo mundo tá vendo. Você acha que o Luan não vai levar numa boa? Não, não vai. Uma coisa é você chamar no vestiário e conversar. Outra coisa é você botar publicamente. Pô, Vamp, mas na boa. Eu tô te falando assim, o que o Cássio falou não é errado. Eu só acho que o Luan não tem que gostar de porra nenhuma, né? Pô, já deram muita chance pra ele. Agora tem que dar uma chacoalhada mesmo. Até porque os caras suam pra caramba e o cara tá lá ganhando mais de 1 milhão por mês... O que o Cássio falou não é nada, tudo verdade, mas publicamente, tô falando que o Luan não vai gostar. Vai chamar você que me paga meu salário. Tô falando com isso, os bastidores, você que paga meu salário. Por que você vai falar isso publicamente? Pô, por que você não conversou comigo sozinho? Ou se já conversou? Tem no isso. Vestiário. Se já conversou comigo, o que você vai falar lá pra imprensa?
Pô, porque você não escutou Eu tô nada. falando que o cara não pode. Mas aí o Cássio pode responder. Não escutou nada, mas o Cássio não é o pai do Luan, não é o Cássio que paga o salário do Luan. Não, Vamp, mas ó... Eu tô te falando, ninguém gosta dessas coisas. Você concorda com o Cássio? Não, Flávio, não é uma coisa errada. Publicamente, o cara que tá do outro lado, mesmo estando mal tudo, não gosta. Mas numa situação dessa, você concorda com o Cássio ou com o Luan? Se o Luan for reclamar, você concorda com Eu concordo com as palavras tudo do Cássio, que fica entre eu e ele dentro do vestiário. Publicamente, não. Eu não acho, porque, ó, aí eu vou dar um exemplo da gente aqui. Suponha, vocês estão aqui, eu tô aqui. Aí um vem todo dia trabalhar. Aí o outro fica, não, tô com febre. Não vou. Não, tô sem voz. Não. Porque é o que acontece, o cara tá acomodado. Isso é óbvio. Pô, a pessoa vai se incomodar. Aí você chega aqui no programa e fala assim... Você vai chegar pra mim... Pode conversar. Claro, você vai falar ali pessoalmente. Você vai nem falar, eu te falei, muitas vezes você tá se metendo muito na política. Isso. Melhora, Tico. Aí eu chego aqui, ó, Tico, ó, gente, ó. Sim, você mas pode ele falar. vai para os Estados Unidos também. Não, mas pode falar. Não, mas não é isso. O que eu tô diferente falando, lá, velho. Eu sei que é diferente lá, mas o que eu tô falando é que você vai falar 1, 2, 3 vezes comigo. Não escutei, você vai falar com alguém. Você vai falar, cara, toma alguma decisão aí, porque não dá pra gente ficar trabalhando pra caramba e o cara largando. O Cássio mesmo conta que ele teve um momento que ele se olhou pra si, né? Os batidores, todo mundo sabe o que o Cássio fez também, viu? Como é que ele andava também. Muita cachaça. Sério, não sei o quê. Cássio? Vê se alguém publicamente já falou isso dele. Chegou. Ele falou isso porque ele sabe que ele passou lá no Corinthians também. E ele falou que ele tava gordo, ele se botou também na sim, mas fogueira. alguém chegou naquela época publicamente e falou do Cássio, ó, tá vendo? O Cássio é um cara que pega muito, se cuidar, pode ir pra seleção, não sei o quê. Ele já passou por isso. Mas vê alguém do Corinthians publicamente, algum atleta publicamente falar dele? Pô, Fábio, mas são anos, hein? Por aí. Luan tá há anos ali. Então, não, Luan... Tá há anos no Eu Corinthians. sei, ninguém tá falando que o Luan tá certo, eu acho que poderia jogar sei, mais. eu entendi o teu lado. Mas o Cássio, quando ele cara tem fala que isso ser leal dele, com o grupo. o Cássio, quando fala isso dele, o Cássio passou maus momentos, que só quem mora lá e quem trabalha e joga lá sabe disso, quem vive mais o Corinthians. Eu não lembro que ninguém veio a público falar que o Cássio estava gordo, em bebedeira, acima do peso, tudo. Ninguém veio. Ninguém veio. Eu acho que o Luan precisava levar uma porradinha. Porque, minha opinião, porque eu acho que é falta de respeito com o torcedor e eu acho que é falta de respeito com os jogadores também. Porque você não vê um esforço por parte do Luan, você não vê um sangue no olho por parte do Luan. Se ele estivesse só jogando mal, mas eu acho que é acomodação. Vander, Flávio, o que vocês acham? Vocês acham que o Luan pode melhorar de alguma forma com essa chamada de atenção? E depois eu vou mostrar o que o Duílio também falou sobre o Luan. Bom, resumindo, o Vampeta tem uma outra visão, uma visão interna, né? Aquilo que o jogador sente. Aí eu estava pensando aqui, qual é a pergunta correta? O que o Cássio falou ou ele não falou a verdade? Não, incomodou o que ele falou, mas ele falou a verdade. Talvez esse momento, primeiro ele não falou porque ele quis. Foi feita uma pergunta. Mas aí ele pode falar, né? Não, ele pode falar assim, não quero falar sobre isso, a próxima. Claro que ele pode falar isso. Mas eu acho que para ele falar isso, acho que já foi passado todo o caminho, todo o estágio. Acho que o dirigente falou. Para o Corinthians, deve ser um pipinaço para o cara assinar o cheque todo mês para um jogador nessas condições. Né? Sabendo que não está sobrando dinheiro. A gente sabe que não está sobrando, muito pelo contrário. Né? Então, eu acho que todo mundo já falou. Acho que o preparador físico já falou. Acho que o técnico já falou. Os jogadores mais próximos. Os mais próximos já falaram. Eu acho, o presidente deve ter falado, imagino. Né? As pessoas próximas, todo mundo quer ver o cara voltar. Eu acho que é consagrador para todo mundo o cara voltar, mesmo que vá embora depois. Mas voltar. E para ele, pessoalmente, seria um ressurgimento. Eu estava lá no chão e ressurgi. Não é só falta de futebol. Os problemas todos, que também não é segredo para ninguém. Todos os problemas que ele enfrentou e enfrenta, né? Todo mundo não fala claramente, mas todo mundo sabe um pacotão de problemas que ele tem. Para o Cássio falar isso, eu acho que chegou assim no último estágio. O capitão do time falou, e outra coisa, ele escolheu palavras, eu achei. Ele chegou ao limite, né? Não, eu acho que escolheu palavras. Ele não foi agressivo, foi um cara lutando, dizendo que o cara foi o melhor do continente, justamente, jogava demais. Todos nós ficamos tristes e queremos ver ele ressurgir. Eu não vi nada assim
que pudesse incomodar tanto. Se fosse uma coisa, você revelou meus pepinos publicamente. Não, pelo contrário. Acho que o Cássio foi o último a falar. Porque todo mundo já falou sobre isso. O presidente mesmo falou recentemente que gostaria muito, deixou muito claro da dificuldade que o Corinthians está tendo. Acho que só não conseguiu romper o contrato porque legalmente não consegue. Vai ter que pagar até o final. Certo? Mesmo que ele voltasse a jogar agora brilhantemente, acho que o Corinthians não renovaria. Até logo, vai com Deus. Já deu o que tinha que dar. Eu acho isso. Então, eu penso que eu não sei o cenário interno. Claro, mas eu acho que para o Cássio falar isso e com classe, não ofendeu, capitão do time, que disse claramente que já teve problemas, não deixou com a transparência toda que o Vampeta deu alguns toques aqui. Mas não importa, ele também ressurgiu. Então eu acho que o Luan chegou num ponto que o capitão, perguntado, falou a opinião dele. Eu acho assim, isso é um recorte, né? Você tem um recorte de uma situação. Ele está fazendo uma colocação. Tem um quadro todo, que se a gente conhecer o quadro todo, é muito complicado isso. O Cássio, eu lembro que todos esses problemas começaram, posso até estar enganado, com a morte da avó dele, né? Que foi a pessoa que o criou. E aí ele começou a ter uma depressão e tal. E aí, eu nem sabia desse detalhe que o Vampeta falou, mas aí ele perdeu posição, engordou e tal. Eu não acredito, sinceramente, pode estar acontecendo, pode estar sendo ingênuo. Não acredito que o Luan simplesmente falou, já tenho grana o suficiente, vou parar de jogar. Quando a gente sabe, todo mundo sabe que o jogador de futebol adora jogar futebol. Até pelo convívio com o Vampeta, com tanto jogador. E é vaidoso. O cara gosta de jogar futebol. Ele quer jogar. Ele pode não gostar de treinar, ficar com o saco cheio de treinar, então, mas jogar o cara gosta. E o Luan não está jogando. Acho que é pesado, sabe? É complicado, é um drama para ele. É legal que entra o dinheiro, tá, mas não é só isso. A carreira do jogador de futebol, ela é muito parecida com a do jornalista. Não é ganhar, você tem que ganhar e tem que estar exposto. Senão não funciona. Não adianta. Quantos jornalistas, a gente viu a história, o cara assinou um contrato com grandes emissoras e ficou congelado. Né? Lá onde você trabalhava tinha muito isso. O cara ficava louco. Então aí começaram a colocar no contrato o quê? Eu vou ganhar X e vou ter exposição X. Porque as duas coisas se completam. Quando o cara joga, melhora os patrocínios, a exposição dele, ele é mais valorizado, enfim. Então, uma série de situações, até a grana a mais ele vai ganhar. Então, eu entendo que o caso do Luan é um caso muito mais sério do que simplesmente largou tudo. Porque o Cássio falou, de novo, é recorte. Será que o Cássio falou isso porque alguém pediu para ele, vamos fazer essa tentativa de dar uma cutucada no Luan? Pode ser. Pode ser, que tenha até partido de alguém do staff do Luan. Mas é estranho, normalmente eu vou mais nessa linha que o Vamp falou. Normalmente esse tipo de coisa fica fechado lá dentro, intramuros. Né? Normalmente é isso. Eu não faria isso, a menos que fosse alguma coisa para ajudar. Olha, fala publicamente, de repente, pode ser o psicólogo do Luan falou, de repente uma pancada no ar pode ajudar, sei lá. Num recorte tipo, único... Vinda de você. Isso. Num recorte único, eu não falaria isso. Eu não exporia um companheiro, assim, isoladamente. Mesmo que com sentido de melhorar. Eu não faria isso. Ô Flávio, essas coisas são discutidas, sabe, às vezes, entre os atletas. Vamp, um minutinho. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala. Isso normalmente acontece entre os atletas. Às vezes tem até sem comissão técnica. É onde todo mundo, o grupo todo... E sempre tem isso, de pegar 2, 3 e... Pô, vamos lá. Tudo. Isso que ele falou, isso aí que ele falou, normalmente se fala entre nós todos, assim, vem 3 líderes, tudo, conversa. Pá, vamos lá, a gente tá com você. Sem comissão técnica ainda, viu? Sem a comissão técnica tá presente. Pô, já vi isso. Quantas vezes a gente pegava o Marcelinho lá, reunia o grupo todo, o Marcelinho arrumando confusão com o Luxemburgo, a gente reuniu os jogadores tudo, ou briga do Dinei com o Edilson, disso tudo. Tô falando só, lembrando aqui de algumas coisas. De algumas coisas que tinha. O que você acha? Você acha que, nessa linha que você está falando, vamos admitir que tenha sido feito tudo isso e não tem jeito? Ou não deu jeito? Se o Duílio falar isso, o presidente pode. É ele que assina o cheque. Ele que paga o salário. É ele que assina o cheque. Eu vou muito na linha do Vampeta, assim, tipo, eu não sei qual é o cenário todo. Acredito que alguma questão emocional tem muito forte aí no Luan, mas eu não sei, né? Não tô ali.
Realmente, assim, é muito nessa. Acho que o Cássio não fez por maldade, mas se eu fosse o Luan, eu estaria muito bravo com ele. Assim, porque... cara, é isso mesmo, o mesmo que o Vampeta falou, não é ele que paga o meu salário, não é meu pai, não é meu irmão, não é nada meu. E gera até maior pressão em cima dele, sim, né? Foi o capitão que eu falou, acho isso, assim, é difícil saber tudo o que está acontecendo, mas eu não gostaria de... E assim, é que também cada um é do seu jeito, né? Se o cara não fosse meu amigo, eu não ia querer nem que o cara falasse comigo em particular. Falou, isso é problema meu, vai pra lá, você não tem nada a ver com a minha vida, cuida da sua. Claro, se eu fosse jogador, eu ia querer estar recebendo em dia. Só que aí eu ia cobrar lá em cima. Peraí, vocês estão pagando uma fortuna para um cara que não joga e atrasa o meu, mas não ia falar isso em público, ia falar com o presidente. Ô, presidente, tem um cara aí que ganha uma fortuna por mês e não joga e o nosso tá atrasado? Como assim? Paga o nosso em dia. Mas se o meu tá em dia, aí vambora. Tem os profissionais do clube para cuidar dele, se for um amigo próximo, sim. Se for um amigo próximo, tiver essa liberdade, chegar... Cara, a gente é amigo, você sabe que eu gosto de você, que a gente é parceiro, em particular. Mas como eu disse, se fosse eu, por exemplo, cada um tem o seu temperamento. Mesmo em particular, se o cara não é meu amigo, eu ia dar uma patada nele, cara. O que você tem a ver com a minha vida? Problema seu, problema meu. Se vira, vai pra lá, cara. Você não é meu amigo, não é nada meu, cuida da sua aí, eu cuido da minha vida. Porque de uma forma carinhosa. Carinhosa não, Flávio, mas Flávio, publicamente não tem carinhosa. Eu não acho que foi se o sacanagem. Duílio faz ali, se o Duílio faz aquilo ali, e o Luan chega hoje no vestiário e fala, pô, presidente, o presidente nada, eu que lhe pago, irmão. Todo mês está caindo aí. Eu me contratei. Manda chegar aqui na sala. Agora, quando é com um atleta... Eu vou te cortar e vou te outros... a palavra. Calma aí, a gente vai voltar. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Vamp dizendo que se fosse o Luan, Bruno Prado também falou, não gostaria nada do que o Cássio fez. Se é o Duílio, presidente, que assina o cheque, que nem o professor fala aí, e fala isso, dá uma coletiva dessa, e o Luan ou o staff vai no dia seguinte, o Duílio pega assim, eu que pago a você. Eu dei entrevista que me perguntaram sobre a sua posição. Ele não vai dizer nada. Dentro do vestiário, os próprios jogadores não concordam. Tá pensando que isso, muito bonito aqui, a gente tá vendo tudo, mas dentro do vestiário, os próprios atletas não concordam com o que o Cássio falou. Cara, uma coisa assim, o Luan, ele é um caso intrigante. Sim. Eu vou ser sincero, era o cara que eu mais gostaria de entrevistar hoje. Você fala assim, me dá uma lista para entrevistar. Pode escolher quem você quiser, eu escolheria o Luan. Eu gostaria de conversar com o Luan tete a tete. Mas ele não vai responder tanto, ele até deu, foi um golaço do Benja. Não. O Benja fez uma entrevista com ele exclusiva e ele não fala tanto. Não, mas não é esse tipo de conversa. Eu e ele só, sem público. Eu gostaria muito de conversar com ele, porque é um caso muito intrigante. Eu estudo muito essa coisa, faço esse trabalho de coach e tal. É um caso extremamente intrigante, porque não há nenhum motivo aparente para que ele não jogue. A gente sabe que se ele jogar, ele vai render mais, vai ganhar mais, vai ter tudo, mais prestígio, mais tudo. Mas ele não joga. E o cara sabe jogar bola, é bom. Ninguém discute isso. O que aconteceu? Tem algum fator aí que eu não consigo. Assim. E é óbvio que já deve ter passado por psicólogos. Tem algumas coisas que são públicas, assim, que não se justifica, mas pode ajudar a desenhar um cenário. O Luan, ele tem um problema, isso é público, se procurar aí na internet você vai achar, na planta do pé. Que, segundo lá no Grêmio, já falavam que é um problema crônico, que não tem como resolver. O Grêmio veio a público falou que não tinha nada, né? Falou, eu vi essa entrevista, lá na ESPN. É uma coisa a ser vista. Que ele, nos últimos 2 anos dele de Grêmio, ele já estava mal. Ele não começou a cair no Corinthians. E quando ele sai do Grêmio para o Corinthians, ele estava no banco. Ele era a reserva do Jean-Pierre. Ele teve uma queda ali. Os últimos 2 anos dele no Grêmio já foram ruins. Aí o Corinthians faz uma aposta num jogador que estava em baixa no Grêmio, e esperando que ele vai jogar, que ele já jogou bem. E não dá certo. Aí eu não sei até que ponto, porque já no Grêmio ele não estava bem. Não sei se tem essa questão física e a partir daí gerou outras coisas emocionais. O cara não está conseguindo render porque sente dor, porque não consegue jogar. Aí já... Aí o cara está doente, aí já é um problema, né? Tem algo que... Todos os indícios e as informações de bastidor e que alguma coisa transpira, é que o menor problema é problema físico. Esse é o cenário. Tá certo? É mais mental, né? Problema de cabeça, problemas pessoais. Esse problema é muito pesado. Esse tipo de problema é muito sério. Mas ele negou que tem a depressão também. Chegou você se falar que ele tinha depressão, ele negou. Ele falou, não, nunca tive depressão. Ele negou. Não, tem alguma coisa, Pilhado, é esquisito. É esquisito. Tipo assim, o cara ganha o Pilhado ganha R$1 milhão
e dar migué. Não, você quer trabalhar. Não, eu com esse dinheiro me basta. Conversa mole, conversa fiada. Até o cara que ganha na loteria, que fica milionário, o cara quer trabalhar, quer ter atividade. Aí fala dos outros, eu não. Não? Não. Você não. Mas você já ganha um caminhão de dinheiro. Quando pelos outros, por mim, não. Não, fala por mim, não. Esse negócio... Se eu não trabalhar cheio de dinheiro, eu fico doente. Eu vou ficar. Vou ficar no Panamá, lá no canal de Suez. O cara não tira nem férias. Vai. Você não tira nem férias. Adora porque ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu vou pra qualquer lugar. Mal, hein? Olha no Caribe. O Bruno foi fazer. O Bruno foi fazer a lua de mel onde? Caribe. Não, porque é tão simples. Todo mundo que fala assim, Flávio, que tem o dinheiro. Eu vou pro Caribe, eu vou pro Panamá, vou pra um lugar diferente. Eu não conseguiria. Pegar um charuto da República Dominicana, um cubano. Eu não conseguiria ficar sem trabalhar. Acordar no outro dia, não tem que fazer nada, ele tem dinheiro no bolso. Ô, glória. Eu sou igual o Vamp, eu viajaria o mundo aí, ó. Eu também, eu viajaria. Vem cá, vocês já não, pro canal, os dois já um lugar melhor. O canal de Suez, eu nem sei se é no Panamá, é lá, o canal de Suez. Isso é viajaríamos cascata. Isso é cascata. Os dois estão com a bufunfa. Aonde? Estão trabalhando todo dia aqui. Sabe o que eu ia ser? Agora. Sabe o que eu ia ser? Eu tava vendo lá no... Sabe o que eu ia ser? Eu ia ser igual a Calígula. Todo dia com dinheiro, festa e tudo. E se as primas da família quisessem entrar também, eu levava. Vai todo mundo. Pra gente deixar claro, como o Vamp disse, o Duílio falou. Tá? É outra coisa. O Duílio falou e pela primeira vez ele atacou. Ele foi bem taxativo, o presidente do Corinthians, sobre o Luan. E a gente vai escutar aí o que... eu vou ler aqui o que o Duílio falou. Como presidente, incomoda. Como torcedor, incomoda mais ainda. Quando o Luan veio, esperávamos que ele tivesse sucesso no Corinthians. Por isso foi feito um alto investimento nele. Mas não é isso que vem acontecendo. O Luan é um atleta do clube. Temos obrigações a serem cumpridas. Mas claro que ter um jogador que não é utilizado e com o custo alto, incomoda. Esse valor poderia ser usado em outros atletas. E esperamos que ele melhore, reencontre o seu futebol. Quase diariamente escutamos outros clubes e mesmo com esse esforço, não temos nenhuma outra opção para se livrar desse custo. Olha aí, ó, que ele escuta outros clubes, ele procura, mas não tem opção para se livrar desse custo. Se não tivermos alguém que se interesse e que agrade o Luan, ele permanece aqui no Corinthians. Ele deixou claro que ele tá louco para se livrar do Luan, que ele tá procurando, que ele tá se reunindo, mas ninguém quer pagar o que o Luan custa, Vanderlei, porque ele joga hoje. Mas isso ficou muito claro, já tem sido muito claro, que realmente é um pepino para a administração, que não é esse primor todo e que tem cobranças, né? O dinheiro não sobra, evidentemente, e é um salário elevado. Se ele tiver contundido, não pode jogar, tudo isso o futebol apresenta isso. Mas é um pepinão, o Corinthians já tentou resolver de várias maneiras, não conseguiu, e é isso que o presidente falou, que só não termina com essa despesa porque tem um contrato a ser cumprido. Ele tem que ser cumprido até o final, parece que acaba no final do ano, não é isso? Até o final do ano, o Corinthians vai carregar esse custo. E não vai aparecer, imagino, nenhum clube interessado. Mas 10 milhões aí até o final do ano. 10 milhões. E se ele não terminar a carreira... O Luan ganha em torno de 800 a 1 milhão de reais. Então, parece que essa administração não jogou dinheiro fora um monte de vezes, né? Se ele não encerrar... E o Jonathan Cafu, contrato de 10 anos. Se ele não encerrar a carreira, dificilmente vai aparecer um clube para contratá-lo pagando um salário, digamos assim, importante. Né? Se ele não isso, né? O Corinthians pagou, o que o Flávio lembrou. O Corinthians pagou uma fortuna pelo Luan, com ele já bem mal no Grêmio. E quanta porcaria o Corinthians contratou? Apostou, né? Quanto jogador ruim o Corinthians contratou com salários enormes e contratos enormes. E foi essa administração. Parece que o único problema é o Luan. Claro, reconheço que ele falou, ele compra, ficou frustrado, o contrato é alto, vai ter que cumprir.
Mas é só mais um, né? De tantos que o Corinthians teve e não por culpa aí por culpa de quem contratou errado. Jogador que a gente sabia que não tinha capacidade para jogar no Corinthians, vieram caros e o Corinthians tem que arcar com esses custos até hoje. Alguns foram contratados e nem jogaram. Não, é um a mais só. É um a mais só. Então, é fácil bater no cara que tá por baixo, né? E o que eles fizeram de bobagem e aumentaram o custo pro Corinthians? É frustrante também, né? Sim, mas tem que criticar os dois. Sim. Porque o Luan merece levar as porradinhas que ele tá levando, né? Mas é que tem cara que fala que parece que o Duílio só... Pô, o Corinthians contratou um monte de tranqueira, contrato enorme. A grande despesa do Corinthians não é por causa do Luan. O Luan é um caso. Tem 20 que o Corinthians trouxe por conta dele, jogador que não tinha capacidade para vir, contratos enormes que custam mais caro do que o Luan na somatória. Ué, então aí também é o Roto falando do rasgado, né? Tá bom.